Boa madrugada, meus seguidores do canal do YouTube. A paz do Messias, chamado Cristo, para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube e para todos vocês que começaram já a se inscrever no meu canal do YouTube. Peço a vocês que continuem assistindo todos os vídeos que eu vou postar. Pois, como eu tenho dito para vocês, que já li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, os 66 livros, e resolvi ler de novo mais uma vez para meditar e passar para vocês o verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho, que não é como muitos estão falando. Vamos lá. Vamos ler agora Êxodo capítulo 21, que eu já li Gênesis, agora eu estou lendo Êxodo capítulo 21 agora. Versículo, não tem versículo primeiro, mas começa do capítulo 21. Leis a respeito dos escravos. Leis a respeito dos escravos. Vocês encontram no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12 e versículo 18. Vocês podem ler que vocês veem também. Vocês vão encontrar também. Deus ordenou a Moisés que disse aos israelitas: estas leis, se vocês comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ele ficará livre sem ter de pagar nada. Verso 3. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Verso 4. Se o dono do escravo lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho, porque ele chegou sem nada e vai ter que ir embora sem nada. Se ele foi comprado com a esposa e teve filhos com a sua esposa, então ele vai embora livre com a sua esposa e com seus filhos. Versículo 5. Se o escravo lhe disser que ama a sua mulher, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade. Verso 6. Então o dono o levará a um lugar de adoração. Ali ele o encontrará, o encostará na porta ou no batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Sabe, lá tinha os que furava a orelha do escravo quando ele não queria ir embora, quando ele preferia ficar com a sua esposa, que tinha ganhado do seu dono, e os seus filhos que ela tinha dado a ele, tinha dado à luz, e ele preferia ficar com ela, ficar trabalhando até o fim, mas preferia ficar com a sua esposa e com seus filhos. Então, o dono dele tinha que furar a orelha dele, como um sinal de dono dele para sempre, até o fim da vida. Verso 6. Então o dono o levará ao lugar de
adoração, ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Verso 7. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Verso 8. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. Ou o seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Verso 9. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Verso 10. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Versículo 11. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Verso 12. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa de modo que ela morra. Verso 13. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Quem escolhe o lugar para esse fugitivo que cometeu o ato, que não foi por intenção, Deus escolherá um lugar para que ele ficasse ali morando por resto da sua vida e livre de ataques de inimigos e de qualquer condenação e de qualquer julgamento. Estava livre. Versículo 14. Mas se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar, a fim de se salvar. Tem que ser morto, não pode viver. Verso 15. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Lembra que aonde a Bíblia Sagrada também diz, em outras partes, ela fala que temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe, temos que ser obedientes ao nosso pai e à nossa mãe, para que nós tenhamos longos dias nesta terra, para que nós vivamos bem nesta terra. Versículo 16. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la ou para ficar com ela como escrava, será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Pois o pai e a mãe nós temos que honrar, respeitar e amar, obedecer nosso pai e nossa mãe e se dedicar ao nosso pai e à nossa mãe. Temos que cuidar
deles. Até mesmo na velhice, até mesmo na hora da morte. Temos que estar cuidando deles, porque um dia eles cuidaram de nós. Não somente um dia, mas a vida toda. Quando nós nascemos, eles trabalharam para nos sustentar, nos vestir, nos calçar, nos comprar remédios para cuidar de nós, nosso alimento. Eles fizeram todo o esforço por nós. Por isso que nós temos que honrar o nosso pai, amar a nossa mãe, e amar o nosso pai e honrar a nossa mãe, os dois, enfim, do mesmo modo, temos que fazer um com o outro. Versículo 18. Se durante uma briga um homem ferir o outro com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado. Se aquele que foi ferido não morrer, mas se este ficar de cama, versículo 19, e mais tarde se levantar e começar a andar fora da casa com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu terá de pagar o tempo que o outro perdeu e também as despesas do tratamento. Versículo 20 e 21, porque o resumo do versículo 20 está no versículo 21. Por isso, é um versículo em um só. Por isso, é os dois versículos em um só. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo e ele morrer na hora, o que bateu será castigado, mas se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a pedra do escravo já é um castigo. Porém, a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Verso 22. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela de exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Versículo 23. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, quer dizer, a morte. Tem que matar a pessoa. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente. Lembra que Jesus disse, vocês ouviram o que os antigos disseram? Olho por olho e dente por dente, está aqui, ó. Olho por olho, dente por dente. Tudo que está escrito no Novo Testamento, Jesus pegou do Velho e trouxe para o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ainda é válido, tem muito valor. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Por isso é a palavra de Deus, não pode ser tirada, nem diminuída e nem acrescentada. Nem um J, nem um I. Tudo tem que se cumprir.
mão por mão, pé por pé. Versículo 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Está aí. Versículo 26 e 27. O resumo do versículo 26 está no versículo 27. Se alguém ferir o olho do seu escravo e ele perder a vista, o escravo terá de se libertado como pagamento pelo olho perdido. E se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Vocês também já ouviram a palavra que também está no Novo Testamento, Jesus dizendo dente por dente e olho por olho. Aleluia. Jesus pegou tudo do Antigo Testamento e colocou no Novo. Versículo 28. Casos de acidente. Versículo 28. Repito. Versículo 28. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas e ninguém comerá a sua carne, mas o dono do boi não será castigado. Verso 29. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas, e o seu dono também será morto, porque ele fez de propósito soltar o animal, deixar o animal solto para chifrar os outros e até chegar o caso da pessoa morrer. O dono também tem que ser morto, como o animal. Versículo 30. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido pela família do falecido ou da falecida. Verso 31. Se um boi matar se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Versículo 32. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono receberá como pagamento 30 barras de prata, e o boi será morto a pedradas. Verso 33. Se alguém tirar a tampa de um poço, ou se cavar um poço e não o tapar, e nele cai um boi ou um jumento. Versículo 34. Essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento, será seu. Eu vou ler de novo, perdão, que eu dei uma erradazinha na leitura, mas eu vou ler de novo para que vocês entendam.
Versículo 34. Essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Versículo 35. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido e o dinheiro será repartido entre os dois homens, e o boi morto será dividido também entre os dois. Verso 36. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Capítulo. Aqui vocês vejam que aqui falamos de obediência e de perdão e de misericórdia, paz e amor, um pelo outro. Capítulo 22. Leis a respeito de roubos e prejuízos. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi em 4 e 4 ovelhas por uma ovelha. Vamos supor, se uma pessoa roubar um boi, ele vai pagar 4 bois. Se roubar uma ovelha, vai pagar 4 ovelhas. Versículo 2 e 4, pois o versículo 3 está resumido no 4, que dá o sentido que eu acabei de ler agora. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como um escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi ou jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato, porque muitas pessoas viram quem é o culpado. Versículo 5. Se alguém deixar que os seus animais pastem num campo ou numa plantação de uvas, ou se os largar para comerem as colheitas de outras pessoas, esse alguém pagará com o melhor do seu próprio campo, ou com o melhor da sua própria plantação de uvas. Versículo 6. Se alguém acender uma fogueira no seu campo e o fogo pegar nos espinheiros e se espalhar pelo campo de outro homem e destruir os feixes de trigo ou as plantações que já estiverem maduras,
acendeu a fogueira, pagará todos os prejuízos. Versículo 7. Se alguém receber de outra pessoa dinheiro ou objetos para serem guardados, e isso for roubado da sua casa, o ladrão, se for achado, pagará o dobro daquilo que roubou. Versículo 8. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será levado ao lugar de adoração e ali deverá jurar que não roubou o que lhe foi dado para guardar. Verso 9. Se uma pessoa ficar com um boi, um jumento, uma ovelha, roupais, ou qualquer coisa perdida, e aparecer alguém dizendo que é o dono, o caso deverá ser levado até o lugar de adoração. Aquele que Deus declarar culpado pagará ao dono o dobro. Versículo, vamos supor, se alguém achar um objeto que foi perdido de alguém, e se aparecer alguém dizer que o objeto que a pessoa está com ele é dele, pertence a ele, então a pessoa tem que devolver, porque não é meu, é dele. Vamos lá. Versículo 10. Se alguém entregar um animal, versículo 10. Se alguém entregar um animal para o seu vizinho tomar conta, seja jumento, boi, ovelhas ou outro animal qualquer, e o animal morrer ou ficar aleijado, ou se for roubado sem que ninguém veja o roubo, versículo 11. O homem que tomou conta deverá jurar em nome de Deus, o Senhor, que não roubou o animal. Se o animal não tiver sido roubado, o dono aceitará o juramento e o outro não precisará pagar nada. Verso 12. Porém, se de fato o animal tiver sido roubado, então o outro terá de pagar ao dono pelo animal. Verso 13. Se o animal tiver sido morto por animais selvagens, o outro terá de trazer como prova o que sobrou e não pagará nada pelo animal morto. Versículo 14. Se alguém pedir, versículo 14, vou ler de novo, versículo 14. Se alguém pedir emprestado um animal e este ficar doente ou morrer, quando o seu dono não estiver presente, quem pediu emprestado deverá pagar o preço dele. Versículo 15. Deverá pagar o preço do animal, seja lá quanto for, mas tem que pagar, porque ele tomou emprestado e o animal morreu em suas mãos.
Versículo 15. Mas se isso acontecer quando o dono estiver presente ou o outro não precisará pagar nada. Se o animal tiver sido alugado, só será pago o aluguel. Leis morais e religiosas. Versículo 16. Se um homem seduzir uma virgem que não estava com casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Se for uma virgem. Versículo 17. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro, de acordo com o preço de uma noiva virgem. Versículo 18. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Olha onde. Olha só o mandamento, as leis. Versículo 18. Vocês não entenderam ainda. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. Ou seja, mulher, ou seja, qualquer homem que trabalhar com bruxaria tem que ser morto. É a lei que Deus deu ao seu servo Moisés, aos israelitas. Não é para ficar nenhum desse tipo de gente vivo. Não presta. São servos do maligno, do diabo. Só fazem o mal para o próximo. Versículo 19. Quem tiver relações sexuais com um animal será morto. Mas outro. Tem mulher não para que você arranje uma namorada, uma mulher se case para ter filhos com ela? Versículo 20. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifícios a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. Pessoas que não querem se oferecer sacrifícios a Deus, mas oferecem sacrifícios a Lúcifer, a Mamon, ao diabo, e prefere estar fazendo coisas maldosas, desejando mal para os outros, fazendo mal para os outros. Deus está dizendo: mate todos eles, não fique um sequer. Não é para ficar um que não presta. Versículo 21. Eu disse para vocês que ia ler toda a Bíblia Sagrada, todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, para que vocês venham entender e compreender. E fiquem até o final dos 66 livros, que vocês vão entender e compreender o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra de Deus para o seu povo. Versículo 21. Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem que vocês foram estrangeiros no Egito. Antes de você maltratar, fazer qualquer coisa com os estrangeiros, por que você não pensa melhor?
em o ajudar, em dar a ele um lugar para dormir, um lugar para viver, ou até mesmo cuidar dele, dar emprego, se você tiver condições de dar um emprego, ajudar em roupas, calçado, alimento, sustento, tudo. Em vez de você julgar ela, julgar essas pessoas, abracem, não maltratem, abrace, respeite, amem essas pessoas, cuide delas, porque é o verdadeiro evangelho, é amar e cuidar. Amar e cuidar é o verdadeiro evangelho e obedecer a Deus. Versículo 22. Não maltratem as viúvas, nem os órfãos. Em vez de você maltratar as viúvas e os órfãos, por que você não pensa melhor em ajudar, fazer o mesmo com que você faz para os estrangeiros? Ajudar, acolher, abraçar, amar, dar alimentos, roupas, calçados. Por que não fazemos isso? Versículo 23. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Deus é por eles. Deus é por eles, pelos órfãos, pelas viúvas e pelos estrangeiros. Vocês ainda não abriram ainda a mente para entender as coisas e compreender as coisas. É preciso que Deus, ele sempre venha levantar pessoas para falar a verdade, o verdadeiro evangelho. É o amor, é a obediência a Ele, é você cuidar dos órfãos, dos estrangeiros, das viúvas. É você fazer isso, porque Deus é amor, Deus te amou. Por que você não ama os outros? Versículo 24. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos, igual a eles. Que você não quer cuidar, então você vai ficar viúvo por causa da sua ingratidão, da sua falta de respeito e falta da sua obediência para com Deus e para os órfãos, para os estrangeiros e para as viúvas. Versículo 25. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota que cobra juros. Verso 26. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva-a antes que anoiteça, porque ele vai precisar dela, vai sentir frio, vai sentir dificuldades, relentos. Devolva a ele. Perdoe a dívida dele. Perdoe a dívida dele. Devolva. Será que você ainda não conseguiu ainda perdoar ninguém? Ninguém. Deus está mandando você perdoar. Perdoar. Você sabe o que é perdoar? Comece a perdoar. Aí você vai entender o que é o Evangelho do Messias chamado Cristo Jesus. Quando você não perdoa ninguém, quando as pessoas te pedem emprestado, que não tem como devolver, como pagar, melhor dizer assim,
de volta, nem como tiver, e nem como tem nada para pagar a dívida, os juros. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Verso 27. Pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir quando dorme, para esquentar o corpo. Sem a capa ele não tem nada com que se cobrir quando ele clamar a mim, pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. E você é tão mal fazendo essas coisas. Você é tão mal que não consegue perdoar, amar, abraçar e acolher. Deus é bom e você é tão mal quando você se coloca nessas coisas, nessas situações. Versículo 28. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das autoridades do seu povo. Verso 29. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho e de azeite. Entregue-me o seu primeiro filho. Versículo 30. Entregue-me o primeiro filho, filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filho macho fique com a mãe 7 dias. Porém, no 8º dia, ofereça-o a mim como sacrifício. Versículo 31. Vocês são um povo separado para mim. Por isso, não comam a carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Obedeça. Está se falando de obediência para que você obedeça a tudo o que Deus manda. A Bíblia Sagrada, ela é o meu pão de cada dia, meu sustento, meu alimento, que me dá entendimento, me dá conhecimento. É o meu Pai que está no céu. Capítulo 23. Justiça e honestidade. Justiça e honestidade. Não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Seja honesto. Falem a verdade. Não mintam. Verso 2. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado e não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Muitos pagam para torcer a justiça, a lei, e muitos se vendem. O dinheiro compra, o dinheiro não é bom para quem não sabe usar. Versículo 3. Não faça injustiça, nem mesmo para favorecer o pobre. Verso 4. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Sabe o que quer dizer?
Mostre que você é tão bom. Mostre para o seu inimigo que você é tão bom. Que você não tem ódio e malícia dele. Mostre para ele. Devolva o que é dele. Pegue e leve para ele. Ele vai dizer, se não fosse aquele meu inimigo que me achou o meu animal perdido, ou seja, uma vaca, qualquer animal, um cavalo, uma ovelha, uma cabra, um bode, qualquer animal que estiver perdido, pegue e o leve para o seu dono. Mostre para ele que você é tão bom, que você não é como ele. Versículo 5. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Verso 6. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa a injustiça contra ele. Verso 7. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois Deus vai livrar ela. Deus livra ela. Pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas, mas, versículo 8, não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Versículo 9. Não maltratem os estrangeiros que moram no meio de vocês. Abracem eles, cuidem deles. Vocês sabem como eles sofrem por serem estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. O 7º ano e o 7º dia. Verso 10. Durante 6 anos vocês semearão as suas terras e colherá o que elas produzirem. Versículo 11. Porém, no 7º ano, deixe que a terra descanse e não colha nada que crescer nela. Mas os pobres poderão comer o que crescer ali, e os animais selvagens comerão o que sobrar. Faça isso também com as suas plantações de uvas e de azeitonas. Versículo 12. Trabalhe 6 dias por semana, mas no 7º dia não faça nenhum trabalho, para que os seus escravos, os seus animais e os estrangeiros que trabalham para você possam descansar. Versículo 13. Deem atenção a tudo o que eu, o Senhor, tenho dito a vocês. Não faça orações a outros deuses, nem mesmo falem os nomes deles. As 3 grandes festas. Está no livro de Êxodo, capítulo 34, e o versículo 18 e o 26.
Também em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 e o versículo 17. Versículo 14. 3 vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra, no mês de Abib, o mês em que vocês saíram do Egito. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei durante os 7 dias da festa. Não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Aleluia. Versículo 16. Comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas no outono. Quando vocês colherem as uvas e as frutas dos pomares, 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, não é 3 vezes por ano, é nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Versículo 18. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. Agora, a gordura dos animais mortos nos sacrifícios durante as minhas festas deverá ser queimada no mesmo dia. Versículo 19. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. Aqui está se falando da casa dele. Onde é a casa dele? É o templo de Salomão que ele fez. Aonde o povo, de 3 em 3 anos, de 3 em 3 anos, as 3 festas por ano, perdão, eu falei de 3 em 3 anos, mas não é. As 3 festas, que é as festas dos pães sem fermentos, e a festa da Páscoa e a festa da colheita. 3 festas de ano e ano, para ser comemorada no templo que o rei Salomão fez, que é a casa de Deus, aonde vocês falam e dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem vocês, repito de novo, nem vocês sabem o que é que quer dizer. Que são os templos feitos, as imagens, as estátuas por mãos humanas. Deus não habita nelas. Mas em mim e você, e no lugar sagrado, onde foi consagrado para Deus, o templo que o rei Salomão construiu. Que o rei Davi pensou em construir para adorar a Deus, adoração de Deus. E Deus disse, não é você que vai construir, não. Quem vai construir o meu templo é o seu filho, Salomão. E muitos comemoram
a Páscoa do Senhor, de mês em mês, estão errados. Estão se embriagando. Está se mandando, como acabei de ler para vocês entenderem, de ano em ano, as 3 festas. De ano em ano. Juntas. Não é de mês em mês, não. Vou ler de novo para que vocês entendam que eu gostei muito e gosto muito de ler e meditar para compreender mais ainda, para ir mais profundo no conhecimento que Deus me dá. Versículo 16. Vou começar do versículo 14 de novo. As três grandes festas, só as 3 grandes festas. Vocês vão encontrar também no livro de Êxodo 34, capítulo, e o versículo 18 e o versículo 26. Em Deuteronômio 16, capítulo, e o versículo 1 e o versículo 17. Vamos lá, eu vou ler de novo para que vocês entendam. Compreendam. Versículo 14 de Êxodo. 3 vezes por ano. Não é de mês em mês, não. 3 vezes por ano. Três vezes por ano. Tá vendo? 3 vezes por ano. Vocês comemorarão uma festa em minha honra. Versículo 15. No mês de Abib, o mês de que vocês saíram do Egito. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Como eu ordenei durante os 7 dias da festa, não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. O mês de Abib. O mês de Abib, que é o mês de abril. Versículo 16. Comemorem a festa da colheita. Logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das barracas. No outono, quando vocês colherem as uvas, as frutas dos pomares, versículo 17, 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, não é de mês em mês. Nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor Deus. Versículo 18. Quando vocês oferecerem um animal em sacrifício a mim, não me tragam pão feito com fermento. A gordura dos animais mortos nos sacrifícios durante as minhas festas deverão ser queimada no mesmo dia. Versículo 19. Todos os anos tragam à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. A casa do Senhor
está se falando é do templo do rei Salomão, que ele construiu e consagrou para adorar a Deus, o nosso Pai. Promessas e avisos. Versículo 20. Eu enviarei um anjo adiante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Versículo 21. O anjo é Jesus. O anjo é Jesus, o filho dele. Verso 21. Deem atenção e obedeçam ao anjo. Não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Obedeçam a Jesus. Obedeçam ao Messias. Obedeçam ao Cordeiro de Deus, obedeçam ao Alfa, ao Ômega, ao princípio e o fim. Para mim não importa a que nome você quer adorar, se é o Messias, o Filho de Deus, se é Jesus, o Filho de Deus, se é o Cordeiro, que é o Filho de Deus, se é o Alfa e o Ômega e o princípio e o fim, que é o Filho de Deus, que dá tudo no mesmo. Ou se você quer adorar o Emmanuel, que é Deus conosco, presente na terra. Versículo 22. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. Mas só se vocês obedecerem. Se não obedecer, Deus não vai lutar não. Você vai ficar sozinho. E vai ser vencido pelos inimigos. Versículo 23. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu destruirei todos esses povos. Versículo 24. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do deus Baal. Quebre tudo, destrua. Versículo 25. Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Versículo 26. Na terra de vocês nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa, mas só se me obedecer. Se não obedecer, nada feito. Versículo 27. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar, e farei com que os inimigos fujam de vocês. Verso 28. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados, e quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Versículo 29. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizer isso, a terra ficaria deserta, e os animais selvagens se tornariam
numerosos demais, prejudicando vocês. Versículo 30. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra toda. Versículo 31. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo, até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras, e vocês irão avançando e os expulsando. Versículo 32. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Verso 33. Não deixem que esses povos vivam na terra de vocês. Se deixarem, eles farão com que vocês pequem contra mim. Se vocês adorarem os deuses deles, isso será uma armadilha mortal para vocês. Portanto, me obedeçam, meus filhos. Me obedeçam, meus filhos. Façam tudo o que eu estou mandando vocês fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E agora eu vou ler o capítulo 24. A aliança de Deus com o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Moisés: Você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subam o monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Verso 2. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não, e o povo não deverá subir o monte. Verso 3. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam, todos juntos: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenar. Versículo 4. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor, no dia seguinte de manhã. Ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedras, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Versículo 5. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifícios ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Versículo 6. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Versículo 7. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram:
nós obedecemos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. O povo do passado, de antigamente, obedeciam a Deus, enquanto muitos nessa época, em vez de obedecer, desobedecem. Deus manda que estejam todos unidos, que sejam todos obedientes. E muitos estão desunidos e desobedientes. Estão errados. Versículo 8. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Verso 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram o monte. Versículo 10. E viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safira, azul como o céu. Eles viram Deus porque obedeceram a Deus. Obedeciam. Eles criam e obedeciam. Faziam tudo o que mandaram. Tudo que Deus mandava a Moisés fazer e falar para o povo, Moisés fazia, obedecia. Moisés era o primeiro homem que obedecia a Deus, que foi obediente a Deus em tudo. E o povo também obedecia a Deus. E nessa época, há mais crente desobediente do que obediente. Versículo 11. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. Moisés no Monte Sinai, versículo 12. O Senhor Deus disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedras que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Versículo 13. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Versículo 14. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Versículo 15. Então Moisés subiu o monte Sinai e uma nuvem cobriu o monte. Versículo 16 e 17. O versículo 16 está resumido no versículo 17. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Versículo 18. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Moisés foi o primeiro a passar 40 dias e 40 noites no monte, conversando com Deus, com o nosso Pai, porque foi obediente até o fim, suportou dores, sofrimentos, mas foi obediente até o fim.
do seu trabalho aqui na terra. E muitos, nessa época, não querem sofrer, querem desobedecer. Moisés foi obediente, dando exemplo para todos que vêm até Jesus, para que sejam obedientes até o fim também. Agora, eu amanhã vou ler o capítulo 25 de Êxodo e já peço que vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E que amanhã, pelas madrugadas, temos um outro encontro. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.